Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Menezes. Esse é o 35º CVA, que é o Colégio Virtual de Aproximadores. Aproximadores que é a designação dada a todos que participam da APROCIM, né? A APROCIM que é uma reunião, o CVA, que é uma reunião mensal do Colégio Virtual de Aproximadores, né? E a APROCIM, que é essa técnica de reurbanizações extrafísicas, ela acontece toda segunda-feira, né? Tem uma equipe nossa que está presencialmente na sede em Jundiaí, São Paulo, e tem os que fazem remotamente, que é o meu caso, né? Então, uma vez por mês, nós temos uma reunião, né, do Colégio Virtual de Aproximadores, onde eles podem apresentar o que tem acontecido durante a APROCIM, fenômenos, impressões, e hoje nós teremos o Fernando e a Cíntia, né, que são uma dupla evolutiva, são um casal, né, eles vão falar das suas vivências parapsíquicas depois que eles começaram a trabalhar na APROCIM nas segundas-feiras, né, que nós sempre dizemos que a APROCIM, que é realizada toda segunda-feira já há 20 anos, ela ela alavanca as nossas experiências parapsíquicas, né? Tem um desenvolvimento parapsíquico muito interessante. Mas para falar do Colégio Virtual de Aproximadores, a professora Virgínia vai trazer para nós alguns dados. Virgínia? Oi, bom dia a todos. O que seria a APROCIM, né? A APROCIM é uma técnica energética assistencial, grupal, onde as pessoas em grupo exteriorizam suas energias, doam suas energias em prol da reurbanização extrafísica do planeta. Então, muita gente já sabe, a gente está falando muito sobre isso hoje no planeta, sobre a transição evolutiva do planeta. Para que essa transição aconteça, precisa de energia, né? E justamente a Procim é direcionada para esse tipo de assistência, para a gente colaborar para que esse processo de evolução, para que essa benfeitoria evolutiva chegue a todo o planeta, tanto aqui na dimensão intrafísica material, como na dimensão extrafísica, dimensão espiritual, onde tem muitas consciências extrafísicas necessitadas aí de uma renovação. Então, para que essa renovação aconteça, elas precisam renascer aqui no planeta. E para que isso aconteça, elas precisam querer, né? Então, esse processo de reurbanização justamente ajuda a clarear, a dar mais lucidez a essas consciências, para que elas se movimentem evolutivamente, para que elas queiram dar um passo à frente na sua evolução. Para isso, elas são assistidas por consciências extrafísicas, por espíritos bem mais evoluídos que a gente, que vão ali orientá-las, mas para isso eles precisam da nossa energia. Então, basicamente, seria isso, para não aprofundar muito e dificultar muito o entendimento. O objetivo, já falei, ela foi iniciada em 2003 e ela acontece ininterruptamente desde então, todas as segundas-feiras, às 18h50. Qualquer pessoa pode participar. Quem tiver essa vontade de assistir, essa necessidade interior de fazer alguma coisa, fazer o bem, de ajudar, pode entrar aí no grupo. Para isso, é importante que a pessoa conheça, né, os objetivos, conheça a conscienciologia, porque essa técnica ela é fundamentada no paradigma consciencial. Então, para isso, a gente tem um curso de introdução à conscienciologia, e depois que a pessoa fez esse curso, ela então vai fazer um curso especializado na técnica, que é o curso número 7 da plataforma. É o curso APROCIM, Técnica de Assistência Energética Planetária. Aí, nesse curso, então, a pessoa vai conhecer bastante sobre o que são as reurbanizações extrafísicas, quando que esse processo começou mais fortemente aqui no planeta, como é que a gente faz para ajudar, como é que funciona a APROCIM, e aí ela se gabarita para poder participar e entrar no grupo. Para fazer esses cursos, a pessoa entra, então, na nossa loja, Evolua Up, né? Está aqui a lojinha,
você é só clicar aqui, colocar o seu celular no QR Code e já entra direto no perfil único digital. Aí você vai conhecer também um pouco da CIPEC. Ali tem, você pode ver o site da CIPEC, você pode ouvir palestras da CIPEC, os CVAs anteriores, mesmo os relatos da Procim, né? Então, você vai ficar conhecendo mais um pouco, mais além sobre essa técnica aí. E essa técnica, como o Carlos falou, ela pode ser feita presencialmente aqui na CIPEC, em Jundiaí, São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você faz da sua casa e participa junto com os demais aproximadores. Agora a gente vai apresentar, então, as vivências da Cintia e do Fernando, lembrando sempre que as apresentações e opiniões que são emitidas aqui no CVA são de responsabilidade dos próprios autores. Lembrando também sempre do princípio da descrença, que norteia, que fundamenta o paradigma consciencial e os estudos da CIPEC, é justamente o princípio que diz para a gente não acreditar em nada. É muito importante que todos estejamos abertos às novas informações que chegarem, mas, acima de tudo, que a gente seja crítico, que a gente faça as análises, reflexões, que a gente até experimente e veja se isso realmente faz sentido no seu processo evolutivo. E, terminando, os objetivos do Colégio Virtual de Aproximadores é justamente incentivar esses relatos sobre as performances dos aproximadores, de quando eles começaram, como eles eram antes da Aproxim, o que eles perceberam de movimento assistencial em si, no seu grupo mais próximo, na família, no trabalho, na coletividade e na sua própria oficina da cidadania multidimensional, que é um local onde eles escolhem para fazer as suas pesquisas para-urbanológicas. Enfim, o objetivo do CVE é incentivar a pesquisa, tá bom? Muito obrigado, e aí eu dou a palavra a Cíntia e o Fernando, sejam muito bem-vindos e muito obrigada aí pela participação. Vamos lá. Pode falar. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, trazendo nossas vivências. Oi? Ele estava compartilhando, agora deu. Tá. Agradeço a oportunidade de trazer nossas experiências, né, após adentrar aí com a equipe da Procim. Então, eu sou a Cíntia, sou natural de São Paulo. Atualmente, eu resido aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. E assim, é interessante que hoje, maio, né, final de maio, eu estou completando 5 anos que eu terminando o meu primeiro curso de entrada da Conscienciologia. Então, há 5 anos atrás, em 2018, eu terminava o primeiro curso de entrada, né, assim que eu conheci a Conscienciologia, aí no estado de São Paulo. E aí, assim, a gente vai trazer algumas vivências para contextualizar minha chegada na CIPEC. Eu vou trazer algumas situações assim que a gente traz lá de São Paulo. Então, quando a gente conheceu a Conscienciologia, a gente já foi apresentado a situações serexológicas desde o início. Então, tudo que a gente está vivenciando agora, né, pós adentrar as atividades da CIPEC aqui como aproximadores, tem intensificado para a gente as experiências, tem intensificado para a gente as informações que recebemos lá no início de Conscienciologia, agora estão fazendo cada vez mais sentido. E isso, após, né, nos tornarmos aproximadores, o parapsiquismo abriu muito para trazer vários esclarecimentos. Então, isso que a gente está querendo apresentar para vocês, tá? Eu conheci a CIPEC em dezembro de 2022, através de uma colega, assim, de um colégio invisível que eu participava, chamado Biografologia, e aí eu estive em São Paulo no final do ano para visitar a família e tudo mais, e conheci essa pessoa pessoalmente, porque até então eu a conhecia só pelo online, né, através do Colégio Invisível. Então eu fui até a cidade de Jundiaí,
trouxe uma situação pessoal que eu estava passando de saúde, e foi aí que ela me apresentou o professor Walter, aqui da CIPEC, através de uma autopesquisa minha relacionada à autocura. Então, o professor Walter, ele tinha acabado assim, recentemente lançado um livro chamado Ectoplasmoterapia, que tem tudo a ver com o meu processo de autocura. Então, eu cheguei na CIPEC através, né, dessa apresentação, né, minha com o professor Walter, e no dia que eu fui conversar com o professor Walter, era um dia que teria a atividade parapsíquica, né, da APROSIM. Como eu já estava, né, num certo veteranismo na conscienciologia, já tinha passado por vários cursos, já tinha muitas assim experiências até no voluntariado, foi permitido de participar presencialmente da APROSIM naquele dia, naquela data. Então, a gente teve a alegria de a primeira participação como aproximadores, ainda não éramos aproximadores, mas a gente conseguiu assistir presencialmente lá na sede da CIPEC, em São Paulo. Então, eu vou colocar aqui, né, que a chegada na CIPEC foi através do livro da ectoplasmoterapia. O primeiro contato foi dia 26 de dezembro e foi num dia de confraternização da CIPEC. Então, assim, era um dia que estava em festa, a gente foi recepcionado, assim, num dia muito legal do grupo, e um campo muito fraterno, muito acolhedor. E nesse dia, o que me marcou, que eu estou trazendo aqui, né? Marcou o acolhimento através do campo ali na CIPEC, na atividade, né? Tem várias fases que a gente vai passando, as fases parapsíquicas, e na fase serenosfera, veio, assim, para mim, muito marcante um buquê de flores, né? E aí tudo bem, achei aquilo muito bonito, mas na hora que a gente foi fazer os relatos finais de tudo que se passou durante a atividade, veio assim na minha mente que era para mim como recepção da minha chegada. Então, foi assim, com muita alegria que eu recebi esse acolhimento dos amparadores extrafísico, né, com um buquê de flores. E isso ficou marcado para mim, a minha chegada, e foi assim, eu quero participar, foi onde eu quero participar, eu quero ser aproximadora. Então, no mesmo dia, eu e o Fernando, estando lá na CIPEC, eu já decidi, quero fazer parte dessa equipe de aproximadores do grupo, né? Conversamos após a atividade parapsíquica e aí eles já, né, os coordenadores, o Walter, a Virgínia e outras pessoas já foram nos orientando como seria o processo para nos tornarmos aproximadores. Nisso, isso foi dia 26 de dezembro, 31 de dezembro nós retornamos à cidade de Foz do Iguaçu, já querendo, né, fazer, e aí entramos em contato, fizemos o curso da APROSIM, o curso que nos possibilita de nos tornarmos aproximadores, porque ali a gente vai adentrar mais na parte técnica, né, conhecer mais profundamente tudo que se passa na APROSIM. Fizemos o curso e no dia 9 de janeiro de 2023, nós já iniciamos essa atividade como aproximadores, mas no online, à distância, que a gente já estava aqui na nossa cidade de moradia. O campo foi muito interessante, porque a gente teve a primeira vivência né, na atividade presencial, e a gente sentiu assim muito forte, muito intenso o campo. A gente percebeu as sincronicidades na fala de todos os aproximadores, assim, né? As experiências que um relatava e que outros também tinham tido a mesma percepção, e todas as questões parapsíquicas muito intensas no campo presencial. Aí, quando a gente foi fazer no online, a gente ficou assim surpreso, por quê? Porque a mesma sensação do presencial a gente sentiu no online. Então, o campo foi muito intenso, teve muita ectoplasmia nesse primeiro dia do campo, 9 de janeiro, e aí eu coloquei aqui as coisas que mais marcam, porque faz todo sentido em relação à nossa proexis.
Então, o campo foi com muitos assuntos de parapolítica, nesse online, 9 de janeiro. Então, esse campo, quando eu estava, né, fazendo todo o levantamento agora para apresentar para vocês, eu comecei a perceber as sincronicidades em relação à ProEx ligada à parapolítica. Aí, mais para frente, eu vou mostrar para vocês o porquê que tem a ver relacionado à ProEx com parapolítica, tá? Aí, deixa eu falar do Fernando falar a chegada dele, é importante também. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando. A gente, assim, resumindo, para não estender muito a parte da introdução, a gente se conheceu em São Paulo, na CIP, que é a Associação Internacional de Parapsiquismo. Foi onde a gente começou, assim, a, a intensificar nosso processo de duplologia, né? Do processo de reencontro kármico. Isso foi bem interessante, assim, que já foi nos dada duas personalidades, né, retrovidas, assim, de presente, de bandeja, e a gente começou o nosso processo resumindo, assim, nosso processo na Conscienciologia com esse mega foco, vamos dizer assim, na questão da dupla evolutiva. E passando toda a fase da Foz do Iguaçu, né, para chegar na CIPEC, quando a Cíntia foi para São Paulo, ela teve o primeiro contato com a CIPEC e com o processo de ectoplasmoterapia. Isso me chamou muita atenção, porque eu já tinha algumas habilidades, tenho algumas habilidades em questões de cura e bioenergias, principalmente com as mãos, assim. E aí eu já fazia esse trabalho com a Cíntia, e isso fez com que eu me interessasse muito pelo processo de cura que o Dr. Walter estava desenvolvendo. Só que, quando eu experimentei o campo pessoalmente, o que pegou mais não foi essa questão da bioenergia, e sim da cidadania multidimensional, no meu caso. Então, assim, aí eu me senti muito mais ligado ao processo multidimensional, e com isso eu decidi ficar na CIPEC e estar junto com a Cíntia no processo de dupla evolutiva, junto da ideia do Lopenstein de cidadania multidimensional. E assim, eu sou muito ruim com datas. Ela né? Ela e data e números, assim, é de bater palma. Então, eu não lembro muito bem as datas que aconteceram coisas comigo. Eu lembro dos processos mais sensitivos, assim. É muito claro para mim os eventos, os fatos, mas não as datas, assim. E, e é isso. O nosso primeiro campo foi fenomenal. Eu nunca tinha visto nada parecido. E isso despertou em mim um processo de cidadania multidimensional, que eu não tinha aqui em Foz do Iguaçu. Então, próximo, né? Vamos. Só corrigindo uma coisa que o Fernando falou, que nos conhecemos na CIP. Não, eu e o Fernando nos conhecemos em 2016, muito antes, 2 anos antes de conhecer a Conscienciologia. Na CIP, nós conhecemos o nosso processo duplológico, aí seria exológico, é isso? Eu acho que ele quis dizer dessa forma, tá? Então, sobre os primeiros encontros online com parapercepções ligadas ao meu engajamento proexológico. Então, o que veio assim nos primeiros campos, né? No primeiro mês, em janeiro? HGP, aqui eu coloquei uma sigla, é Hospital Geral de Pedreira. Então, veio à tona para mim, no campo, durante a ProSim, veio à tona algumas vivências ali no Hospital Geral de Pedreira, quando eu comecei a trabalhar em recursos humanos, foi no hospital, em 2002. Então, o fato de vir rememorações desse Hospital Geral de Pedreira, hoje, agora, nesse mês de maio, desencadearam várias situações ligadas a Proexis com o grupo desse Hospital Geral de Pedreira. É interessante que eu até comentei com o Carlos, nossa, agradeço a oportunidade de apresentar nesse momento, porque está vindo várias situações de encadeamento para Proexis, e aí quando eu fui revisitar ali minhas anotações dos campos, né, da ProSim, aí estava lá escrito questão do Hospital Geral de Pedreira, assistência numa igreja, a frase que veio para mim, verdade é liberdade, isso para mim é muito significativo. Assistência numa igreja eu trago por quê? Porque o Hospital Geral de Pedreira, onde eu trabalhei,
e eu trabalhei por quase 15 anos na saúde em São Paulo, era para a Associação Congregação de Santa Catarina, que são ligadas à religião. Então, assim, aí você vai vendo as conexões extrafísicas e intrafísicas relacionados ao campo interassistencial, né? E, e assim, é que tá... Peraí, só um instantinho, deixa eu mudar aqui, que o jeito que tá, não estou enxergando o que eu escrevi. E nesse dia, nesse primeiro online, eu tive muitos efeitos parapsíquicos e em um clarão no quarto, assim. E aí foram vindo várias ideias, né? Foram trazendo várias situações aí da minha autopesquisa relacionada à minha proexis, aonde eu preciso atuar. E, e verdade é liberdade para mim, essa frase, verdade é liberdade, vem me acompanhando durante todo esse processo com a Procim. E vou até contextualizar aqui, a minha chegada na Conscienciologia foi interessante, que o primeiro livro que veio para minhas mãos bem no início, no IPC, em São Paulo, a moça me apresentou a biblioteca que tinha lá no IPC, ela falou, Cíntia, você vem aqui, vou te apresentar a biblioteca, aí embora você não poderia, porque a biblioteca só era aberta para quem já tivesse concluído o curso de entrada e tudo mais, e eu ainda estava no início. Foi um dia que eu fui no IPC e foi um dia fora de curso, não tinha ninguém, ela me levou. Falou assim, escolhe um livro. Aí, do nada, minha mão foi no livro 200 Teáticas. Então, foi o primeiro livro de Conscienciologia que chegou nas minhas mãos. Eu abri na página de paragenética. E paragenética, aí eu tive muitos banhos de energia, aí a sequência foi de macrossomatologia. Então, eu li essas duas páginas e sabe quando faz muito sentido? E a minha pesquisa vem sido em cima da paragenética. A paragenética vai falar de serexologia, vai falar de temperamentos, vai falar puramente dos nossos traços, né, anacrônicos que a gente precisa reciclar e os nossos potenciais que a gente precisa assumir, porque a Proexis precisa a gente vir à tona aí com todos os nossos traços forças para poder conduzir. Então, assim, essa frase para mim, verdade é liberdade, é muito significativa, né? Então, a nossa teática, a nossa prática tem que ser baseada na nossa verdade. E a verdade vai vir à tona também as nossas fraquezas, os nossos traços aí que vêm de muitas múltiplas vidas e que estão às vezes impedindo da gente dar um salto. E nesse tempo todo, né, de esses 4 meses aí de aproximadores, tenho trabalhado muito essa questão. Então, aí seguindo aqui, relacionado ao campo, né? Consciências raivosas falando de Jesus tem tudo a ver com essa questão religiosa, contextos de trabalho. Por que eu coloquei aqui contexto de trabalho? Porque eu sou da área de recursos humanos. E então assim, a gente tem visto também aí, né, na reurbanização, todo o processo aí que a gente está vivenciando nessas transições, de muitos contextos relacionados a trabalho, é, questões econômicas, questões de pessoas que não aceitam mais esse escravagismo oculto que existe nos ambientes de trabalho. Então, tudo isso está mexendo muito comigo relacionado à minha ProEx. E isso veio tudo nos primeiros campos de aproximadora, lá em janeiro ainda. Contexto de Brasília também, a gente chegou na Aprocim com aquela situação, né, da invasão lá de Brasília, todos esses conflitos muito intensos. Que eu também percebi de assim de amparo e de recuperação de cons que intensificou quando eu cheguei na Procim. Os amparadores chineses que me acompanham, que isso já de longa data eu percebo, a minha herança parapsíquica egípcia, desde o início na Procim, desde a primeira vez lá em São Paulo e até recentemente, a gente tem percebido que está muito intensa essa questão do Egito nos campos, tá? Muitas pessoas relatam, eu vejo muitas situações,
E aí, o que eu estou percebendo? Que eu estou tendo um upgrade no meu parapsiquismo e trazendo esse trafor que eu tinha lá dessa época egípcia. Por quê? Porque as minhas projeções, assim, foram crescendo de informações nas minhas projeções. Eu já tinha, desde muito nova, essa questão muito forte com a projetabilidade, mas tenho ficado cada vez mais lúcida e mais esclarecedora. Tudo assim relacionada ao meu comportamento, né, as minhas reciclagens e ao meu processo proexológico aí que está desencadeando e a gente está tendo muita clareza. As energias imanentes também sempre foram muito presentes nas manifestações parapsíquicas e agora, o que está acontecendo? Eu estou tendo esclarecimentos em relação do significado dessas energias. Antes vinha para mim, vinha no meu campo, assim, mas eu não entendia o porquê. Agora, quando elas aparecem, essas energias imanentes, elas vêm assim com significado, vêm com a informação. E os animais, principalmente felinos, que também vêm acompanhando aí desde o início, né? E eu percebo que o grupo de aproximadores também relatam esses animais, os felinos, muito presentes aí no campo da Aproxim. O Fernando, ele vai falar a parte dele, mas a vivência dele é mais com a parte de extraterrestres, né? Então, assim, esses primeiros contatos para mim, baseado na ideia principal da cidadania multidimensional, assim, que o Walter desenvolveu, assim, muito bacana. Isso me pegou profundamente, esse conceito, e me fez sair um pouco da minha bolha e, e, e desenvolver mais o sentimento cardiochacral de universalidade. E eu já tinha contato com extraterrestres, ou por via vídeo, né, internet, ou por alguns flashes aqui nas dinâmicas. Só que do jeito que eu experimentei na CIPEC, assim, eu nunca tinha experimentado em lugar nenhum, que era a vivência e o acolhimento e os espelhamentos com essas raças diferentes, vamos dizer assim. Isso me encantou e eu abri muito minhas percepções para o processo de responsabilidade planetária mesmo, vamos dizer assim. Isso desenvolveu, expandiu mais o meu processo de percepção de, das tramas que a gente tem aqui na nossa matrix intrafísica e como que esses extraterrestres podem ajudar a gente a sair um pouco dessas narrativas que a gente está aqui há vários séculos e séculos. E eu até relatei em várias situações as, as, como lidar com as energias cósmicas, com o processo dos raios, dos 7 raios que eu já comentei aqui, que eu não vou aprofundar agora, né, senão a gente estica muito. E isso veio bastante durante as dinâmicas da Procin, assim. Eu só sabia por conhecimento, por informação. Eu nunca tinha vivenciado o processo das, das, dos padrões cósmicos de personalidade, vamos dizer assim, de temperamento, que são esses 7 raios, assim. Então, as cores têm significado, têm uma, uma informação, e durante as dinâmicas da Procin, eu estava percebendo elas sendo utilizadas. E isso com sincronicidade de outros aproximadores também relatando o processo de cores. Eu achei isso bem interessante também. Uhum. Eu trouxe aqui um resumo de fatos e parafatos assim mais marcantes, né? Importantes, que foram de grande relevância para mim. Eu tive uma projeção, aqui é o nome de uma pessoa, é só para eu lembrar, Marcelo, após contato com o Ivo Valente, que é aqui da Conscienciologia, e eu percebi que foi um auxílio dele numa vivência. Eu fui médium por aproximadamente 5 anos numa escola de um dissidente da Conscienciologia. E ele me ajudou numa projeção de resgate. Então, assim, o Ivo Valente, né? Eu tive uma projeção, eu visualizei a realidade extrafísica de aprisionamento de uma colega dessa época que a gente era médium. Percebi que ela estava querendo se libertar de um processo
e nós fomos num campo aonde a gente via, era interessante que, assim, era um gramado gigante, sabe, igual cemitério que tem as lápides, mas não eram lápides, eram locais onde cada local tinha energia presa de uma pessoa, e estava relacionado a toda essa questão desse ambiente que eu vivenciava lá, né, com parapsiquismo. Então, eu também senti que foi difícil eu me desligar daquela situação. Então, a gente foi tentar resgatar essa pessoa que queria se libertar, mas não estava conseguindo. E foi muito marcante assim para mim, porque depois disso, isso foi numa projeção, mas depois disso eu percebi que muitos médiums, né, dessa época que eu atuava começaram a me buscar assim nas redes sociais. Ai, que saudade, no WhatsApp, sabe assim? Então, você percebe que você faz uma projeção, expande ali, né, sua cognição de um processo que estava acontecendo com pessoas e que você conseguiu sair, mas aí você precisa ajudar no resgate. E aí, nisso, a repercussão no intrafísico, as pessoas entrando em contato. Então, eu achei isso muito significativo para mim. Isso foi mais ou menos entre janeiro e fevereiro. Também aconteceram corte com amizades patológicas, assim, eu estava sentindo, né, no processo extrafísico, projetivos, as situações, mas eu tinha dificuldade de tomar uma decisão. Só que aconteceram situações também, isso, quando estive em São Paulo, aí, situações que não tinha mais como fazer corte com essas pessoas que estavam até prejudicando a minha evolução. Então, eu tive que fazer um posicionamento de conversar com a pessoa, com algumas, né, e fazer esse corte. Mas antes, eu tive a para-percepção para depois desencadear no intrafísico essa situação. Eu tive um processo aí eu tive uma grande tomada de consciência de obnubilação energética, de consciência que manipulava a minha mente e as minhas energias. Essa questão estava me prejudicando muito, porque eu estava sentindo que a minha mente ela estava muito desorganizada, eu não conseguia concluir nada, assim, processos, escrita, até as atividades em casa. E aí isso veio muito à tona para mim numa projeção de uma consciência que estava, né, obnubilando e trazendo toda essa perturbação. Aí tá, dessa consciência vai desencadear aqui na reunião do CVA em janeiro, a primeira reunião. Eu tive uma grande assistência durante o exercício prático conduzido pelo Walter. O que aconteceu? Ele fez uma assistência, um exercício para a gente acoplar com os nossos amparadores. Durante o exercício, eu senti que saía do meu umbilical chakra uma consciência, e aí tinha a ver com essa que estava me obnubilando. E era uma consciência que, na verdade, estava me causando uma semi-possessão que estava ligada comigo há muito tempo. E foi muito intenso essa questão, né? Essa saída dessa consciência. No mesmo dia que teve essa reunião, na parte da manhã, foi um domingo de manhã, no último domingo de janeiro, à tarde eu fui fazer o curso de retrocognições da CIPEC. O que aconteceu? Eu estava fazendo o curso, estava tendo bastante esclarecimentos e eu apaguei durante o curso. Apaguei. Quando eu retornei com muita tontura, e tontura. Essa tontura eu fiquei muito descoincidente e tive que parar, não continuei o curso. Isso foi num domingo à tarde. O que aconteceu? Eu fiquei com essa labirintite, essa tontura intensa por 3 dias. No domingo foi a tarde inteira. Na segunda-feira eu acordei muito ruim com essa labirintite e vomitei o dia inteiro. Coloquei tudo para fora na segunda-feira. Na terça eu tinha uma consulta marcada de manhã no dermatologista e eu tive que desmarcar porque eu continuava muito ruim da, né, tontura, eu não conseguia, eu levantava, eu não conseguia andar direito.
entrei em contato com o Walter, que me ajudou, me auxiliou até nessa época, trouxe algumas, né, algumas informações interessantes para eu aterrar. Aí eu sentia eu tive assim, vou ter que ir no pronto-socorro, mas o Fernando está trabalhando, o que que eu faço? Só que aí veio em bloco um monte de informações. Calma, fica em casa, tenha força que tudo vai passar. Ok. Então eu aguentei isso de domingo até quarta-feira, muito intensamente. Só que o que eu percebi de tudo isso? Que eu estava tendo uma grande descablagem, eu estava tendo uma grande atualização no meu parapsiquismo, e tem tudo a ver até com essa questão dessa assistência relacionada a essa semipossessão que existia comigo, né? Então, por quê? Porque depois de quarta-feira, gente, foi uma mudança na minha pensenidade, foi uma mudança nos meus comportamentos, assim, na questão do holossomática intensa. Então, teve uma amiga até que eu entrei em contato com ela, que ela atua com microfisioterapia. Aí eu entrei, conversei, olha, não estou bem, teria como você vir aqui em casa me ajudar nisso, nisso? Só que ela falou assim, olha, você precisa ir no pronto-socorro, isso pode ser Covid. Vai no pronto-socorro. Aí ela me ligava direto, foi no pronto-socorro? Só que eu não sentia de ir no pronto-socorro, sabe? Eu não sentia que tinha que ir. Aí minha sogra, olha, toma esse remedinho aqui para labirintite, porque ela tem labirintite. Mas no íntimo, aquela minha intuição, calma, Cíntia, calma. Eu fiquei um pouco desesperada, eu confesso que não foi fácil. Mas o meu íntimo vinha assim, calma, calma, tá tendo uma mudança aí, e essa mudança foi muito significativa, sabe? Foi muito assistencial, porque foi um processo que eu percebi que estava me atrapalhando muito no meu desenvolvimento, né, parapsíquico. Por quê? Eu tinha muitas coisas legais, bacanas, durante o campo da Procim, né, vinha à tona, assim, as minhas condições trafores de parapsiquismo, porém, no meu dia a dia, tinha processos que não andavam. Então, foi uma grande assistência, uma atualização parapsíquica, mental somática, e que estava atrapalhando na questão física. Desculpa. Então, assim, pessoal, aí eu vou trazer aqui alguns resultados de toda dessa evolução, né, que está acontecendo aqui comigo. Muitas projeções esclarecedoras ligadas ao meu passado têm acontecido na minha infância, na minha juventude. Eu estou percebendo que está tudo interligado, tudo correlacionado à minha reciclagem egokármica, grupo kármica, está muito intenso no grupo karma, e o polikarma já está dando sinal e apontando os direcionamentos aonde eu vou precisar atuar no polikarma, né? Então, está tendo um grande crescendo, e isso, as projeções têm me ajudado bastante. Projeções que estavam evidenciando aprisionamentos meus, por exemplo, pelos trafares, né? Eu tive uma projeção que eu via as minhas pernas amarradas assim pelos tornozelos. A projeção estava claramente que eu ia andar, dava uns passos curtos, mas aí eu não conseguia porque eu estava atada, e aí apareciam as pessoas que eu tinha ligação com essa prisão do passado, né? Que eu estava precisando melhorar a interassistência, atuar muito intensamente com o meu auto e hétero perdão, né? E isso está sendo muito marcante, a questão do perdão, de ressignificar aqueles traumas, aquelas mágoas, está muito evidente para mim. Projeções para precauções. O que tem acontecido também? Porque a gente está avançando, a gente está vendo que a gente está crescendo em todos os sentidos, né? Até de interassistência, de autocuidado, e aí a gente vê que tem as consins e consciex que não querem ver esse crescendo, porque, né, a gente acaba se desligando de algumas pessoas, de alguns grupos. E aí as projeções são muito esclarecedoras. Toma cuidado com isso, evita isso, não fala com essas pessoas, faz o corte, tal, porque se você mantiver essas situações, você não consegue avançar muito. Então, essas projeções estão sendo muito
trazendo algumas precauções aonde a gente precisa ter mais cuidado para agir. Autocura holossomática tem me ajudado demais, né? Eu tenho essa questão de autocura holossomática, para mim, está muito correlacionada às minhas retrovidas como mártir, como salvacionista, porque a Cíntia, a persona, né? A personalidade traz uma consciência de várias vidas atuando em prol da eu tenho que salvar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ir sempre para o outro, para o outro, para o outro. E agora eu estou fazendo esse autocuidado, a minha autocura, porque toda fala era sempre voltada, ainda claro, né? Não reciclei totalmente. O Fernando tem me ajudado muito. Eu estive em Jundiaí também, recebi muita ajuda aí do Walter e da Virgínia em relação a isso. Cuidados, autocuidado para poder ajudar outras pessoas. Então, eu tenho atuado muito com a autocura holossomática. Insights e sucessão de catarses em prol de reciclagens profundas. Isso tem acontecido intensamente, né, com a gente, a todo momento, no banho, vem insights. Essas catarses assim também vem acontecendo principalmente em relação à nossa dupla evolutiva. Por quê? Porque a pessoa que tem o traço de salvacionista, que tem o traço martirológico, ela está sempre para fora querendo salvar a humanidade, às vezes não está olhando nem dentro das pessoas mais próximas, né? Que era minha dupla e minha família aqui. Então, isso tem sido de grande reciclagem para mim. Os esclarecimentos dos traumas da infância estão sendo bem constantes também, da minha juventude, situações que eu nem lembrava que tinha acontecido, estão vindo à tona para eu ressignificar. Outras coisas assim bem importantes que estão acontecendo, direcionamentos de trabalho e contato com pessoas. Estão chegando pessoas assim que trazem vivências, histórias da vida delas que tem a ver com as minhas ideias inatas, que tem a ver com os meus traços, forças de várias vidas. Então a pessoa vem e expõe uma situação. Um exemplo é uma moça que veio estudar medicina aqui no Paraguai e ela trouxe uma situação que ela viveu. Ela teve uma supura, tipo, como é o nome daquela? Apendicite que supurou e ela quase dessomou e ela ficou internada aí por quase 2 meses. E ela relatou toda a experiência parapsíquica que ela teve durante todo esse processo. Então, assim, todas as minhas ideias de criança relacionado ao parapsiquismo, à autocura, a amparadores que atuam, coisas que eu já trazia desde a minha infância, essa moça trouxe assim e dá uma história de um livro, de um filme. Eu falo, nossa, que interessante que ela chegou, contou isso tudo para mim. Não só isso, ela trouxe uma situação de muita negligência no atendimento na UPA, na cidade que ela teve o processo, no SUS, e aí evidenciou no processo dela a negligência por parte de médicos que não estão muito ligados a essa questão mesmo da assistência da medicina. Então, assim, tem muitas situações que uma pessoa que a gente reencontrou, que a gente tem muita ligação com essa pessoa, ela trouxe vivências da vida dela que eu falo, gente, tem tudo a ver com que eu sempre quis escrever, sempre quis esclarecer como assim, processos de séries de vida, sabe? Processos ligados a médiums que foram curadores no passado, coisas que a medicina nem sabe por quê, mas existe a cura. Então, toda essa situação, uma única pessoa trouxe para a gente, né, a vivência dela, e eu vejo que ela está ligada a toda essa questão da nossa Proexis também. Não só isso, o contato com outras pessoas muito ligada à questão de saúde. Tanto é que eu cheguei, né, na CIPEC pelo Dr. Walter, com todo esse tema aí de autocura, através da ectoplasmoterapia. Então, eu estou fazendo todas as correlações, porque é onde eu quero escrever, trazer, né, a minha GESCOM, a gestação consciencial. Reencontros com pessoas ligadas à ProEx, que tem a ver com essa situação, tem a ver com a questão política também. Por quê? Porque aqui na cidade de Foz do Iguaçu tem um processo muito, como vou dizer,
ruim, muito negligenciado a questão da saúde pública em Foz do Iguaçu. Eu lembro que num dos últimos encontros, a Andrea, ela relatou a questão lá também com a cidade dela, falando, né, que de repente que o prefeito escuta algumas pessoas e que ela precisava chegar no prefeito e falar da saúde pública. Eu estou vivendo isso aqui em Foz do Iguaçu. E aí a gente está reencontrando, está surgindo várias situações ligadas a questões da política de saúde pública de Foz do Iguaçu. Então, eu já estivemos numa reunião na Câmara Municipal, estivemos numa reunião com uma vereadora que está engajada com a saúde pública da cidade. Então, a gente tem um projeto, eu e o Fernando, junto com uma equipe, todas ligadas à saúde, de saúde integrativa. E isso está fazendo com que as pessoas ligadas a essa ProEx tenham chegado no nosso campo. Está bem bacana. E tudo isso, gente, em 4 meses. Eu resumi, é o resumo do resumo, porque foram muitas coisas que aconteceram pós a entrada nossa como aproximadores, tá? Quer falar? Né? Ela, como cabeça energética da dupla, né? O espaço maior está sendo dela. Então, assim, deixa eu ver quantas. Falta quantos minutos? Deixa eu ver aqui. Mas o meu é rapidinho, assim. Então, da minha parte, que é mais ligada à extraterrestriologia e cidadania multidimensional, e a minha oficina, que é saúde mental, eu quero comentar mais sobre esse processo. Estar na Aprocim, ser aproximador, estar com essa Holopensene, esse Mater Pensene, né, Holo é Mater Pensene, me ajudou a desenvolver meu projeto em saúde mental integral, vamos dizer assim, né, transpessoal. E agora eu estou conseguindo colocar isso em ações, em etapas, para depois apresentar, né, para vocês, para porque assim, finalmente, eu tive uma experiência, minha entrada na Conscienciologia foi através de uma vivência parapsíquica na dinâmica da Ectolab, em São Paulo, quando a gente estava lá. E resumindo a experiência, assim, eu fui acoplado com várias consciências parapsicóticas e eu senti, durante uma manhã inteira de um sábado pós-dinâmica, eu senti a angústia e todas as sensações ligadas à parapsicose. E, né, ideia de suicídio, parapsicose, angústias, assim, diversas, que me foi falado, explicado pelo Marcelo, ai, A dupla da Renata Pialarice. tá, vai vir o sobrenome dele. Ele explicou como é que funciona esse processo e eu achei que eu estava ficando doido, né? Eu achei que eu estava realmente pirando e que eu tinha chegado no meu limite. Toda aquela coisa, quando a gente não entende de nada disso, a gente acha que é a gente que produz essas sensações. Então, assim, resumindo, que eu tive o Mater Pensene nessa vida é cuidar da minha saúde mental, porque eu também já cheguei a limites, assim, no intrafísico de quase pirar mesmo, assim. Só que eu acho que, não sei, eu não sei se eu perderia uma ressoma através do processo de saúde mental, mas eu estava num limite, assim, que meu corpo estava começando a pifar, né, até quase desenvolver um câncer no intestino e tal. Então, assim, a Aprocim, esse processo de cidadania multidimensional, me mostrou a diferença entre a narrativa intrafísica e uma narrativa é, fora da, sei lá, do planeta Terra, vamos dizer assim. Como é que funcionaria a felicidade cósmica, a harmonia cósmica, todo esse processo. E eu estou conseguindo colocar isso em termos de projeto e construir cursos e ferramentas para poder ajudar nessa transição planetária, que é o principal, que as pessoas vão sofrer mais com saúde mental por não entenderem os processos de transição, né? Então, assim, resumindo, para mim, a Procim me ajudou bastante, né, nesse discernimento da saúde mental cósmica, ou a gente chama de saúde consciencial, né? E a gente, como dupla, também a gente conseguiu se fortalecer muito mais, assim, através do grupo da Procim, sabe? A gente percebe que a gente sofria uma pressão por Interferência, falta, né?
por falta assim de autocentragem mesmo. Então eram muitas interferências na dupla e a gente conseguiu também colocar muitos limites em quem que a gente é, tem mais aproximação. A nossa casa era bem em casa, era tudo aberto, a gente não tinha muitos critérios de autodefesa e tudo mais. E agora a gente está conseguindo, sabe, estar muito mais unidos, muito mais assim, os dois numa retilinearidade, até pensênica, conduzindo a ProEx mais juntos, porque a gente ficava muito dividido, sabe? Era muito auto e heterossédio. E agora a gente está mais alinhado, nós estamos mais alinhados. Então, isso ajudou. E a gente percebe que tem a ver com a afinidade com o grupo também de aproximadores. A gente se sente em casa, a gente se sente muito acolhidos, muito próximo de todos da Prosim. Então, é isso, gente. A gente agradece e abre para A perguntas, pergunta, né? né? Gratidão pelo espaço, pelo Eu vou acolhimento. tirar aqui o compartilhamento. Eu tenho uma pergunta, vou começar logo. Vocês falaram que vocês ganharam aí de bandeja identidade serexológica, vocês lembraram, tiveram retrocognição. Não precisa dizer quem foi e tal, né? Nem que foi Cleópatra, sei lá, né? Mas, mas conta como é que foi isso. Eu também tenho certeza de uma identidade do passado já, e porque tem a ver com a minha série, com a minha Prex agora. Fala um pouco disso para nós. Então, teve as retrovidas que vieram os nomes. Para mim vieram duas, uma ligada a ela e uma outra só minha, vamos dizer assim. E só que o que mais me impressionou foi o meu nome extrafísico, ou seja, o meu estado, vamos dizer assim, presente, né? Porque isso muda com o tempo. Então, se me veio o nome de Marvin e a paraprocedência do Pombal. E isso foi bem marcante, assim, porque explica toda a minha conexão com a Inglaterra, com a cultura de lá, que eu gostava. Sempre assistia o Cavaleiros da Távola Redonda e ficava encantado com aquela ideia. O Mago Merlin me encantava muito. Aí depois, né, por essa informação, eu entendi todo o processo com a questão da transformação humana, porque o Merlin foi o tutor do Rei Arthur, vamos dizer assim. Então, ele era o coach, vamos dizer assim, no nosso linguajar moderno, de uma pessoa. E isso sempre quis ser na vida, coachar pessoas, ajudar a pessoas a se transformarem. Aí, entrando na conscienciologia, eu percebi que a gente precisa se transformar primeiro para depois, né, ajudar as pessoas. Então, isso foi o principalmente ligado à parte multidimensional e parapsíquica, que antes de conscienciologia eu nem imaginava que multidimensionalidade podia existir. Em um outro momento eu posso fazer uma apresentação para mostrar como é que foi a minha entrada na multidimensionalidade, assim. Teve a ver com a experiência com a ayahuasca, né, previamente ao processo da conscienciologia. E, no meu caso, eu vou falar só da para-identidade. Não sei se é para-identidade, né, mas porque eu lembro direitinho do momento em que eu tive essa visão aqui na Conscienciologia, numa dinâmica, de um grupo de pessoas meio que me olhando, me observando e querendo me abraçar, querendo se aproximar, e veio uma voz e disse: ele ainda não está preparado, calma. Eu acho que eu ainda não estou preparado para poder ter essa reconexão, por outros fatores que eu posso entrar em outros momentos, assim, mas me veio o nome e a paraprocedência. E a questão da paraprocedência do Pombal, o Pombal é uma comunex, ou era, né, não sei como é que está lá ainda, de transição entre Europa e Américas, como o Valdo dizia, né? E isso também está ligado ao meu processo de transicionar, sair de um holopensene para outro. Então tem a ver com transformação, tem a ver com o processo sei lá, do arquétipo do Mago Merlin. Eu falo Merlin porque Marvin, o nome Marvin tem a ver, eu acho que em galês, né, Welsh, eu não lembro. Marvin e Merlin são sinônimos, assim, em termos de linguística, né? Então, assim, aí eu comecei a entender o meu propósito, minha proexis, a caracterização da minha proexis através desse. Né, ligando com a questão da cidadania multidimensional. E o Mago Merlin era ligado à multidimensionalidade, né? A coisas superiores e tal. Então, isso
eu comecei a colocar em prática na minha vida cotidiana essas questões que parece que está distante, de falar de cosmos e extraterrestriologia e influência de extraterrestre. Eu achava bonito, mas eu não conseguia trazer isso para o meu dia a dia. E agora eu estou conseguindo, né? A Aprocin meio que me ajudou com mega foco, vamos dizer assim, aquele mega foco de organizar e colocar na mesma direção, assim, o processo de pensionização e de construção da atuação na Proexis. Bom, eu, na verdade, assim, desde da minha infância, eu tenho a ideia de reencarnação. Eu já tinha essa ideia de reencarnação. Ela veio assim, eu tinha, por 7, 8 anos, eu vi consciências, né? E onde eu morava, no predinho que eu morava, lá na cidade de Diadema, no bairro do Eldorado. Tem tudo a ver. Até os nomes têm a ver com essa retrovida que eu vou falar para vocês. Mas eu vi consciência translúcida, era uma consciência assim que me trouxe muita energia fraterna. Criança, eu tive aquele impacto. Aí, o que que eu fiz? Eu voltei para o apartamento quietinha e fiquei refletindo e nunca contei para ninguém sobre isso. Porque eu já tinha a noção que ninguém iria me entender, ninguém ia saber. A minha família é muito católica. Naquela época, o pessoal rezava novena, até em latim, e eu estava sempre nesse meio. Então, a minha consciência é que não vou abrir, não vou falar, eu nunca falei para ninguém. Aí, beleza, isso tinha por volta de 8 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu avô foi acometido de um câncer de próstata e eu acompanhei ele, o processo dele até a dessoma. E foi muito doloroso e aquilo me angustiava, eu ficava observando ele, o corpo, ele chegou a ficar na cadeira de rodas. E aquilo me angustiava por quê? Porque eu brinquei muito na casa dos meus avós e meu avô interagia, corria. E aí as crianças, eu tinha muitas crianças em volta, os primos, tudo na casa dos avós, eles continuavam brincando, brincando, e eu ficava olhando, observando meu avô e falava, gente, não pode ter só uma vida. Naquela época, né, eu tinha 10 anos, não é possível, não temos só uma vida. E olha o pensamento martirológico e salvacionista. Eu pensei assim. Aí eu fiquei sabendo que era um câncer e tal. Aí eu pensei, que ninguém da minha família tenha câncer. Se tiver que ter, vai ser eu, porque aí eu vou conseguir me curar. Olha o pensamento, né? Totalmente, né, salvacionista. Aí, beleza, eu cresci já a partir dessa fase sabendo que eu ia mexer com autocura e buscando sozinha na minha mente, porque aí com 18 anos eu cheguei num centro espírita, conheci espiritualidade e aí isso aflorou mais em mim. Mas quando na CIP, que foi o primeiro contato nosso foi através da CIP, depois que eu fui fazer o CIP, né, o curso de projeciologia no IPC. Na CIP, lá nos primeiros contatos, a gente fazia aquela oficina de estado vibracional semanalmente, gratuitamente lá em São Paulo. Acho que no terceiro encontro, mais ou menos, segundo ou terceiro encontro, uma moça falou: pesquisa essa personalidade, falou o nome da mãe, do século XVI, e tinha a ver com a monarquia na Inglaterra. E aí eu só comentei com o Fernando na saída, mas eu não dei bola para a informação dela. E assim, como eu vim da infância com esse pensamento de reencarnação, eu achava estranho eu chegar na Conscienciologia e nem querer saber de nada de série X, de reencarnação, de nada, de multiexistencialidade. Eu concebia, mas eu não tinha a vontade de estudar sobre, não tinha. Quando, num outro curso, na CIP ainda, nisso a gente já estava no IPC e na CIP, nos dois. Na CIP, a gente fez um curso de um final de semana, acabou o curso, o professor me chamou de canto e falou: Cíntia, o que você tem com a Inglaterra? Aí eu falei: eu não tenho nada com a Inglaterra. Quem tem é o Fernando, que morou em Londres e é apaixonado pela Inglaterra. Eu não tenho nada, mas eu falei com um rechaço, que eu só entendi depois, quando eu fui estudar essa personalidade. Então, foi isso, Carlos. Eu recebi a informação da personalidade na CIP.
Um outro professor reforçou e falou que você foi algo bem importante na Inglaterra, vai pesquisar sobre. E mesmo assim eu não quis saber. Quando eu mudei para Foz do Iguaçu, tudo me encaminhou para consecutivos, e aí eu fui fazer a escola de personalidade, e não teve como fugir. E aí também até no ambiente de trabalho surgiu a galera toda ligada àquela retrovida, e a pressão foi intensa. Teve muitos processos durante esse período, enquanto eu estudei a escola personalidade consecutiva, eu fiz até a formação, apresentei a personalidade, foi tudo muito intenso aqui para gente, assim, e tudo ligado à política. A minha família também teve repercussão em São Paulo, mas assim, gente, com tanto amparo, cada amparo que teve que foi absurdo. E é isso. Então, e outra personalidade que eu tive foi durante a TENEPS, veio para mim de um curador, médium curador, e, Brasileiro, assim, né? brasileiro do século XIX. Então, foram essas duas personalidades mais fortes. E depois apareceram algumas outras, assim. Ah, obrigado. A palavra ainda está franqueada para quem quiser fazer pergunta para a dupla, Cíntia e Fernando, ou Fernando e Cíntia, como queiram. Vocês podem fazer ainda as perguntas. Bom, eu acho que a gente já dá tempo, tudo bem, está dentro do horário. Então, a gente primeiro dá os parabéns, né? Porque é uma dupla que chegou e já chegou mesmo chegando, tiveram, assim, muitas experiências, contribuíram bastante com o grupo de aproximadores, a gente só tem a agradecer, né? E também, né, a gente estava até olhando e falando, olha que bacana, né? A dupla ali veio junto, né? Eles chegaram juntos, entraram juntos, iniciaram juntos, e você vê a força da reciclagem que acontece com a dupla, né? Tanto movimento aí de auto e interassistência entre eles, né? Então, você vê como a dupla ajuda muito a acelerar todo esse processo. E bacana eles trazerem todas essas experiências durante o início da Aprocim e agora todo esse momento, esse movimento de assistência, porque a gente percebe, né? Quem está, que nem Walter e eu estamos há 20 anos, começamos juntos na Aprocim também, como dupla, a Zayda, o Toninho, e a gente percebe que essa interassistência, a gente acaba, a Aprocim acaba ajudando na convivência da dupla, sabe? A gente percebe um amparo maior para a gente continuar atuando na Aprocim e em outras frentes aí que vão ajudar na evolução, tanto pessoal do casal e a policármica também. Então, é muito bacana, é muito gratificante ver vocês chegando e já percebendo todo esse processo assistencial acontecendo aí. E eu só tenho a agradecer e agradecer a equipe extrafísica que traz esse pessoal todo para juntar força aqui com a gente, né? E quem sabe mais à frente, aí Cintia e Fernando já não estão também trabalhando no voluntariado da CIPEC, já fica aqui o meu convite, bem sutil, porque Momento direto. é um pessoal jovem, bem oxigenar aí, e é importante. Então, muito obrigada, e o convite fica aí de coração. Quando for o momento, vocês vejam aí o que dá para ser feito. Quer falar, Ney? Eu queria parabenizar também a dupla, né, que de uma maneira assim bastante esclarecedora contribui com assistência aos demais aproximadores, abrindo esse holopensene para que outros aproximadores também possam vivenciar as suas experiências de retrovidas, de assistência dentro do universalismo, da multiexistencialidade. Então, é muito bacana realmente a gente ter esse tipo de relato, né? E é muito bom que a gente esteja dentro de um processo grupal nessa tônica, né, de assistência planetária, e realmente a gente observa, né, que
a cidadania multidimensional é uma grande festa, né? Multidimensional. Por quê? Porque ela está aberta a qualquer raça, né? Extrafísica ou qualquer procedência extrafísica ou de outros mundos, de outras raças. Quer dizer, é um grande encontro, né? Cósmico, galáctico. Então, ela tem toda uma expressão, né? Bem assim abrangente, que vai de acordo com o caminhar dos nossos passos evolutivos. Tem pessoas que acessam um conteúdo mais próximo do dia a dia, tem aproximador que acessa um conteúdo um pouco mais abrangente, né? E tem aproximadores que também têm um aprofundamento pensênico, mais assim a nível galáctico e tudo mais. Enfim, é um campo de autopesquisa, de heteropesquisa, é um campo de interassistência, muito assim abrangente. Então, a gente só tem a agradecer aí a dupla, né, Fernando e Cíntia, no sentido da sua disponibilidade assistencial, porque, na verdade, ele está promovendo aí uma assistência para todos nós, para toda a grupalidade, para todos os aproximadores, e isso é muito bacana, porque fortalece, né, essa proposta. Então, reitero aí os parabéns, tá, à dupla, e o agradecimento aí pela contribuição, tá? E está aberta aí a possibilidade de participar de outras frentes, né, esclarecedoras, no voluntariado, na docência, na escrita, na GESCOM, dos congressos que existem por aí. Então, na elaboração de um congresso ou de um encontro de cidadania multidimensional. Então, veja aí, as possibilidades são amplas, né? Ou seja, é um terreno fértil para desenvolver a nossa programação existencial. É um terreno estéril, novo, não é? E importante, porque a gente tem que abrir esse conceito de cidadania dentro de uma recepção às demais consciências que estão engajadas, né, nesse viés da cidadania, do universalismo, então, do max fraternismo. Então, parabéns a todos aí e fica o convite para outros aproximadores também, né, se manifestarem, se colocarem, e, enfim, fazerem seus relatos. Isso é muito bacana. Enfim, muito bom. Deixar a palavra para as outras pessoas aí. Eu gostaria também de fazer um elogio aí, é muito bonito, chega a ser emocionante aí ver o empenho de vocês todo na questão da interassistência, né? Não só você, um ao outro, mas em relação às consciências, toda essa conexão aí com os amparadores extrafísicos, com os amparadores extrafísicos, inclusive de outros planetas também, isso tudo é bem bacana. Parabéns, e realmente acho que dá um belo artigo para o congresso que a gente vai ter no ano que vem. Vocês já estão com praticamente, agora é só montar, né? É só montar em termos de artigo, porque já está prontinho. Muito bacana mesmo. Sejam bem-vindos, né? E que continue assim, com tanta reciclagem aí, tá bom? Beijinho. Parabéns, Cíntia, parabéns, Fernando. A gente ficou, o primeiro dia que eu vi vocês lá na CIPEC, fiquei muito, muito feliz e reconheci você como mais uma dupla evolutiva. Ainda comentei com o Toninho, esses vão ser muito produtivos à CIPEC. Então, eu agradeço de coração por essas vivências que vocês fizeram, falaram e têm vivido, e desejo a vocês muito fortalecimento, muita ajuda aí aonde vocês estiverem, porque o planeta está realmente precisando. Então, um ótimo domingo, muita saúde, tudo de bom para vocês. E eu fico muito agradecida. Como diz a Cris, a gente chegou até a se emocionar. Tá? Nossa, Bom dia. eu fico feliz
de ter sido recepcionado desse jeito, acolhido. E eu também sinto essa familiaridade com o grupo, assim, eu acho isso muito bacana. Sim, eu fiquei emocionada aqui também. As vivências que a gente tem tido com vocês, a gente sente muito assim uma ligação forte e cada relato, né, pós-Aprocim de segunda-feira, assim, cada vez mais a gente sente a conexão com o grupo, sabe? A Andrea, que chegou recentemente, nossa, quanta contribuição, porque ela é muito parapsíquica, então ela vai trazendo coisas que a gente só sente, mas não vê, e aí a Andrea expõe. É muito, eu aprendo com esse fraternismo Zaide, você e o Toninho, é muito incrível, o campo, as trocas com todos vocês, Virgínia e Walter, assim, nossos que Os faz... padrinhos. É muito lindo, assim, de ver, sabe? Tânia, querida, super, é uma simpatia, a Tânia e a Cris, né? Vale todos, todos que participam, são muito especiais, a Karina, todos mesmo, a Márcia, todo mundo, aqui são tantos que eu não vou lembrar todo mundo o nome agora, né? Roberto, grata por estar aqui participando com a gente, né? Todo mundo contribui muito com o nosso desenvolvimento. Cada relato, cada energia, cada troca, a gente tem assim ganhos e a gente não desperdiça nada. A gente que só tem a agradecer, porque eu falo para vocês que foi um grande salto e um reencontro muito promissor na nossa Proex, assim. Então é emocionante mesmo, eu me emociono porque eu estou muito feliz de estar nesse grupo. Muita alegria mesmo, toda semana, e torço para que isso cresça cada vez mais, que a gente percebe o Mater Pensene de para a reurbanização, desde que a gente acessou as ideias da Conscienciologia, foi assim, como que chama? A senha, não é senha, mas é algo que chama, né? Que faz aquele link com o curso intermissivo para a reurbanologia. Então, o Mater Pensene da CIPEC. O Mater Pensene que mais fez a gente compreender o processo. Compreensão profunda, assim. Então, assim, na prática, né? E aí, logo a gente estará também novamente na presencial aí, né? No campo presencial, em Jundiaí. Oi, Isso, Sejam Cíntia, bem-vindos, né? Fernando. Eu Pois é. gostaria de parabenizar realmente a vocês dois, né? E desde que eu conheci vocês, a gente teve uma empatia muito grande. Quando vocês vieram para Jundiaí, mesmo nos relatos, a gente percebe que tem muitas sincronicidades, né, com o que a gente faz. Que nem a Cíntia relatou sobre a política, sobre Egito, felinos, o salvacionismo. Então, tem muito a ver comigo também desde a infância. Então, a gente percebe que é um grupo coeso aí, que vocês só vieram mesmo, mas ali para aumentar ainda mais, né, esse campo. E só agradecer mesmo. Parabéns mesmo por vocês, pela dupla, e só temos que agradecer muita gratidão por estar no grupo junto com a gente. Agradeço também. Gratidão. Mais alguém quer fazer alguma Acho que tem uma colocação? mensagem do Gotardo para eles. Sim, eu vi. Grata, Gotardo. Grato, valeu. O Gotardo também contribui muito assim com as parapercepções. Ele tem trazido os relatos que me ajudam também a compreender algumas coisas aí. Muito legal, gente. Bom, pessoal, a pedido da Cíntia, a gente Cá, conversou mais cedo. Oi, Valim, diga, Valim, pode desculpa, falar. posso falar? Vai ser rápido. Claro, claro. Bom dia a todos. Eu gostaria também de parabenizar a dupla e que vocês são um exemplo, né? Eu digo por mim, que estou há tanto tempo, né? Já na Conscienciologia, na CIPEC. Então, vocês vêm somar e até ajudar, né? A gente no processo. Então, um belo exemplo. Continuem assim e é um prazer tê-los conosco e é isso aí.
Um Grato. abraço. Grata, Bom domingo a Valide. Um todos. abração. Valeu. Oi, Andréia. Eu. Bom dia. Bom dia. Parabéns. Muito brilho, assim, no casal. A Cíntia é a maior fofa. E vamos seguir adiante, né? Vamos ajudar com muito amor, que eu, com muito amor mesmo, ajudo. E é isso. Parabéns. Grata. Grato. Valeu. Você também é muito fofa, Andréia. Grata, viu? Ok, ok. Nós combinamos antes da reunião que no final a gente faria um trabalho energético, né? A pedido da Cíntia, não é o usual, mas nós vamos fazer. A professora Cris vai dirigir agora, tá? E no finalzinho a gente dá algum aviso, tá bom? Cris, você pode assumir. Posso sim. A gente vai fazer um pouco mais curta, né? Mas tudo bem, pelo menos para dar um encerramento aí energético. Então, a princípio, eu gostaria que vocês se colocassem numa posição confortável e, ao mesmo tempo, num ambiente em que, nesses pequenos momentos, alguém não fique passando gente, em que vocês consigam ficar mais isolados mesmo. E eu acho que todos estão em casa nesse momento, em um ambiente fixo, né? Mas quem estiver ao volante, por exemplo, eu sugiro que não faça esse exercício, faça num momento depois ou para o carro se você conseguir, tá? Bom, a gente vai fazer a mobilização básica das energias, que ela é constituída por 3 etapas, tem uma circulação fechada, onde a gente pode ou não chegar ao estado máximo de vibração, que a gente chama de estado vibracional. Aí depois a gente faz a exteriorização de energias e a absorção de energias. Então, essa absorção também, se você está no seu ambiente familiar, você pode fazê-la tranquilamente, é uma energia que você conhece, né? Mas se você estiver por aí, pela rua, então não faça também essa etapa, ok? Bom, então vou pedir para que você se coloque numa posição confortável, pode ser sentado, deitado, em pé. Nesse momento, é bacana que esteja com os olhos fechados, exatamente para que você traga a sua atenção para você mesmo, né? Às vezes a gente está com o olho aberto, passa uma mosquinha, a gente acaba se distraindo com pouca coisa. Então, os olhos fechados, a posição bem confortável. Você vai fazer uma série de inspirações profundas, retendo o ar durante alguns instantes e soltando esse ar bem devagarzinho. Apenas isso. Inspire profundamente, retenha o ar um pouquinho no seu conforto e depois vá soltando lentamente. Mantenha-se assim durante algumas respirações. Isso ajuda com que você se centre novamente, trazendo sua atenção para você, relaxando também o seu corpo físico. A respiração também ajuda não só nesse relaxamento do corpo físico, mas o próprio relaxamento emocional, mental, onde você foca a sua atenção nesse momento, apenas na respiração, inspirando profundamente, retendo um pouco o ar e soltando lentamente. O ideal seria que tudo acontecesse pelo nariz, mas aqui tanto faz. Se para você estiver mais confortável respirar pela boca, ou faça. O ideal seria pelo nariz. Ok. Então, esqueça da sua respiração e agora você vai concentrar a sua atenção no alto da cabeça. Onde você coloca o seu pensamento, ali já se instala já as suas energias, né? Dentro do conceito que a gente na Conscienciologia tem de pensene, pensamento, sentimento e energia como uma unidade básica, uma unidade funcional e integrada. Assim sendo, coloque então a sua atenção no alto da cabeça, onde vão se concentrando as suas energias. Concentre aí uma grande quantidade de energia. Então, bem devagar a princípio, você começa a deslizar essas energias em direção aos seus pés. Mas a princípio realmente bem devagarzinho, passando essas energias
por toda a cabeça, por dentro e por fora, pelo pescoço, ombros, região do tórax, braços, abdômen, coxas, mãos, depende da posição que você se encontra, joelhos, panturrilhas, pés. A energia chegar aos pés, você traz de volta para cima novamente, passando pelas panturrilhas, pelos joelhos, pelas coxas, pelas mãos, quadris, tórax e braços, ombros, pescoço, cabeça, alto da cabeça. E agora você, segundo a sua vontade, continua a fazer esse trajeto das energias de cima para baixo, de baixo para cima. A princípio, essa movimentação, essa circulação acontece de uma forma, uma velocidade lenta ainda. Você tomando atenção a cada parte do corpo, por dentro e por fora, sobre a qual essas energias se dispõem, de cima para baixo, de baixo para cima, encontrando algum local que você tenha dificuldade de passar essa energia, forte um pouco. Pode ser que ali haja algum tipo de bloqueio. Conforme você vai tendo o domínio, você pode acelerar essa velocidade das energias de cima para baixo e de baixo para cima. Acelere um pouco mais a velocidade desse movimento, de cima para baixo, de baixo para cima. Acelere mais, acelere ainda mais. Busque chegar ao máximo de velocidade que você conseguir imprimir as suas energias. Não importa se você não chegou no estado vibracional, não tem importância. O importante é que, chegando a esse máximo possível para esse momento, você permaneça nesse máximo. A qualquer momento, se perder, não tem importância, é só recomeçar. Mantenha a sua atenção, seu foco, a sua vontade. Ok? Vá reduzindo a velocidade das energias até parar. E passe agora a exteriorizar as energias para todo o ambiente em que você se encontra. Doe essas energias para os amparadores presentes aqui, para que eles possam, com as suas melhores energias, ajudar aquelas consciências que eles entendem que mais necessitam nesse momento. Consciências, inclusive, algumas evocadas pela dupla em sua apresentação fantástica de hoje, dirigindo essas energias também a eles. E a cada uma das consciências intra ou extrafísicas, que os amparadores entenderem que poderão ser ajudadas com essas nossas energias. Doe o seu melhor nesse momento.
Ok, devagarzinho, então, vá reduzindo a exteriorização das suas energias até parar. E agora você irá abrir seu campo para a recepção das melhores energias fornecidas aqui pelos amparadores presentes, restaurando o seu campo com alegria, com amor, com gratidão, com coragem, com paz e toda aquela energia que você mais precisa neste momento. Permita-se o ser auxiliar. Ok. Vá reduzindo, então, a absorção das energias até parar. E vá buscando, então, a recoincidência dos seus veículos. Faça uma inspiração profunda, movimente aí a mão, o pé, movimente seu corpo, abra os olhos. Se quiser boceja, espreguice. E eu só vou querer que vocês abram a tela para saber se está tudo bem com todo mundo, tá bom? Tudo ok, Cris? Tudo bem por aí? Tudo bem? Tudo ótimo, de volta. Roberto, amigo, que bom ver você aqui. Igualmente, Silvia. Tá ótimo, Então, Cris. Tudo é bem. isso. Obrigada aí, pessoal. Então, o Carlos vai dar um encerramento agora. Muito obrigada. Obrigada, professora Cris, pelo trabalho. Eu vou anotar o que eu já vi aqui, né? Eu pesquiso, anoto tudo. Lembrando que amanhã é dia de Aprocim, às 18h50, estão todos convidados, convocados, né, a participar da nossa Aprocim. Quinta-feira vai iniciar o novo curso, eu vou dar esse curso sobre configuração e otimização de notebook e celular, que é para dar uma noção melhor de como a gente compra o celular melhor para nós, como a gente compra o melhor notebook para o nosso uso, quais os melhores aplicativos, né? Vou dar o caminho das pedras para vocês economizar dinheiro também, né? Que eu vejo muita gente gastando muito dinheiro com notebook e celular sem necessidade, né? Então, eu também quero parabenizar a dupla, foi excelente, né, o trabalho de vocês, a disponibilidade de serem com Syncobaia, mostrar tudo aqui para nós, abrir o jogo para nós, né? E é uma felicidade tê-los conosco. Pessoal, boa semana para todos, as melhores energias, tá bom? E até amanhã na Aprocim. Tchau, tchau.